Bolsonaro comete um crime contra os brasileiros e contra aqueles que já perderam a sua vida pelo coronavírus. Quando ele diz que a vacina é ineficaz, ele incentiva pessoas a não tomarem a vacina. E quando ele faz isso, ele comete um crime. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é vacinado, ele está impedindo que o vírus ou um grupo de vírus entre nele. Porque a recomendação da OMS é que tome a vacina, que é 50% comprovada, eficácia, e use a máscara. Com a máscara, torna 100% eficaz. Mas existe aqueles, como a atriz Regina Duarte, que diz, mas que diabo? Que diabo é isso? Se toma vacina, por que tem que tomar máscara? Tem que colocar máscara ainda e não pode ter carnaval, não pode ter isso, não pode ter aquilo. É porque Regina Duarte não entende que o vírus ele entra pela boca da pessoa, pela via respiratória, e ele se multiplica. Quando a pessoa toma a vacina, ele está impedindo que o vírus chegue às vias de fatos. Outra coisa que ele está impedindo é que ele vá para um hospital, e ali ele ocupe leitos como em Manaus e a prefeitura ou o estado seja obrigado a transportar os doentes para outro lugar. E aí vem um efeito dominó que nós sabemos que há uma fila de pessoas, principalmente pelo SUS, esperando tratamento. Eu fiz o tratamento de câncer durante 5 anos, estou em observação mais 5 anos e não posso parar. E quando eu fui fazer a segunda cirurgia, para tirar o resto do tumor do câncer, que nós chamamos de neoplasia, eu não quis fazer, porque eu fui em um médico particular, eu consegui R$100 e fiz uma ultrassonografia e vi que não tinha, lá na ultrassonografia do médico particular, dizia que o tumor, não via nenhum tumor dentro de mim. Mas quando eu voltei no hospital das clínicas, o médico disse para mim, você tirou um tumor, metade de um tumor, e não foi comprovado infiltração do córeo. Significa que as células do câncer não entraram bexiga dentro, porque se elas entrarem, você é obrigado a tirar a bexiga e botar uma bexiga de plástico. Só que com uma bexiga de plástico a pessoa não sobrevive. Então você tem que matar as últimas células, ou os vírus do câncer, que ainda estão na sua bexiga, na segunda cirurgia. A primeira eu fiquei 9 dias internado.
E a segunda eu fiquei 5 dias internado. E depois eu fiz 6 aplicações de quimioterapia intravesical. Dói. Mas eu tinha que matar. Então, quando a pessoa toma vitamina C, não quer dizer que ele não vai pegar gripe. Quer dizer que ele está fortalecendo os anticorpos para combater o vírus na entrada. Só que um burro como o Bolsonaro nunca estudou isso. Eu estudei isso, gente, quando eu estudei há 30 anos atrás sobre a AIDS. Eu estudei sobre áreas do nosso corpo onde os vírus atacam. Porque cada parte onde há uma doença é um lugar onde um vírus ataca. Ou vários vírus. E os vírus da AIDS atacam o reto. Tanto que as vítimas, na maioria, eram homoafetivos e pessoas que não usavam camisinhas. E praticavam relacionamento anal. O povo tem que parar de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita, rapaz. E quando eu fui fazer a pesquisa sobre onde atuam os vírus, eu pesquisei onde atua o vírus da gripe, na área respiratória. Onde atua o vírus da asma, na área respiratória. Onde atua o câncer, em qualquer lugar. A AIDS, no reto. Só que há uma explosão de vírus que impede que os glóbulos brancos, sistema de defesa, tira totalmente a defesa do corpo da pessoa. É como uma quimioterapia. E a pessoa pode morrer de qualquer coisa. Onde ataca o vírus da raiva? Na cabeça. Tanto que nós dizíamos, se um cachorro ele morder, ele estiver com raiva, não é vacinado, e ele morder um adulto na perna e ele for vacinado, o vírus não consegue chegar para os anticorpos, combate. Eles descem para a perna e começam a combater. Mas se ele morde uma criança na cabeça, que já está próximo ao cérebro, essa criança pode morrer de raiva. Porque é exatamente no cérebro que o vírus da raiva atua. Então, qual é o problema? O problema do coronavírus. Ele ataca as vias respiratórias. Então, quando a pessoa toma a vacina e bota a máscara, ele tomando a vacina e botando a máscara, ele está impedindo que 100% do vírus morra antes de chegar nele. E se passar alguma coisa, ele não vai causar a morte dele. E nem vai levar ele para o hospital. Porque o problema são os leitos. Ele não vai precisar ser entubado. Então, é 50%, porque a regra lá da Anvisa é 100, 70, 50. Se tem 50% de comprovação de eficácia, então está valendo, porque a regra é essa. 100%, 70 e 50. Agora, a cloroquina
não existe nenhuma comprovação da ciência de que ela cura. Mas o Bolsonaro mandou comprar milhões de cloroquina. Mas sabe por causa de quê que ele não quer que haja cura de pessoas? Porque as manifestações vão pipocar para o impeachment dele. Como agora, hoje, lá em Brasília, em São Paulo, estão já havendo manifestações do fora Bolsonaro. Impeachment. Porque um presidente da República, ele tem que se preocupar com todos. Um prefeito, ele não se preocupa só com o grupo que votou nele, ele se preocupa com toda a população. Alguém comparou, né? Disse um bolsonarista, eu não pularia de um paraquedas com 50% de chance do paraquedas abrir. Olha, é melhor ter 50% de chance do que não ter chance nenhuma. É melhor pular de paraquedas e ele ter 50% de chance de abrir do que pular sem paraquedas. Se você pular sem paraquedas, você sabe que você vai se arrebentar lá embaixo. E com paraquedas você ainda tem uma convicção que ele poderá abrir e te salvar. Então, quem não está seguindo o pensamento de Bolsonaro é um burro. É um burro. Como eu, quando estava lá dentro do hospital, falei, eu não vou fazer a segunda cirurgia. E o médico disse para mim, olha, se você não fizer, você não vai tirar o resto do câncer. O tumor pode crescer de novo. E nós não somos responsáveis. E aí, você nunca mais vai poder entrar aqui no Hospital das Clínicas. Aí minha esposa, preocupada, ligou para um amigo meu e disse, olha só, o Ronaldo não quer fazer a segunda cirurgia, porque era dolorido, gente. Ficar 5 dias em jejum no hospital. Depois ter uma sonda entrando pela uretra para cortar um tumor lá dentro. Mas aí ela disse, meu amor, fica para fazer. E o meu amigo disse, o senhor está aí? Ele disse, ele já tinha sido ovelha minha, da igreja. Ele falou, pastor, já que o senhor está aí, faz a cirurgia. Essa cirurgia é cara, o senhor está no SUS, o senhor pode fazer ela de graça aí. O senhor lembra quando eu fui para o Santa Rita e eu tive 16 cirurgias, eu quebrei a minha perna num acidente de moto, eu abri a minha perna 16 vezes por causa de infecção. Eu passei pelo sofrimento, o senhor se lembra? O senhor está aí, faça a cirurgia. Então, gente, um amigo meu me ligou, né? Ele é bolsonarista e está em dúvida. Votou no Bolsonaro e está em dúvida. Eu não votei, mas ele está em dúvida. Devo tomar a vacina? Eu disse, rapaz, se liberasse para mim, eu já estaria tomando a vacina, porque primeiro vai ser liberado, por causa da burrice do Bolsonaro e do Pazuello, que não aceitaram a proposta da AstraZeneca, não aceitaram a proposta lá da China dos insumos. É porque a China é comunista, nós não vamos aceitar a vacina do comunista, nós não vamos aceitar o oxigênio lá da Venezuela. Isso é burrice, gente. Sendo que tem gente morrendo em Manaus.
O Oxigênio poderia vir até com a cara pintada do Maduro, lá da Venezuela. Poderia vir um avião com a cara dele pintada, mas é para salvar vida. Inclusive, gente, Bolsonaro entra em um outro crime que a gente estuda no direito, chamado não sei o que de perigo. Não, estado de necessidade, estado de perigo, estado de necessidade é quando alguém está se afogando e o bombeiro diz assim: eu só vou. Você diz: salva meu filho que ele está se afogando. E aí o bombeiro diz: eu só salvo ele se você assinar agora um cheque aqui de 100 mil. Eu pulo na água e tiro ele. E aí a pessoa, no desespero, vai lá e assina o cheque. A lei permite que depois ele suste o cheque. Isso é chamado no direito estado de necessidade. Ele foi obrigado. Se um policial for obrigado a matar uma pessoa porque um superior dele mandou, e ele sob ordem, sob forte pressão de superior que mandou ele matar, quem vai responder é o superior, porque ele foi obrigado a cumprir ordens. Eu lembro que aconteceu um caso aqui no Espírito Santo, de um juiz deu uma causa, uma reintegração de posse para derrubar um prédio. E ali moravam pessoas, botou todo mundo na rua, e aí o maquinista, quando ele levantava aquela pá para derrubar a casa, ele não conseguia, baixava a pá e começava a chorar, porque ele lembrava da família dele, ele lembrava que ele ficou muito tempo sem uma moradia. E aí sabe o que o delegado fez? Chegou ali e disse: olha, se você não derrubar esse prédio agora, essa casa agora, eu vou te prender. Você não está cumprindo uma ordem judicial. E aí ele não derrubou e foi preso. Só que depois o governador do estado mandou uma ordem para libertar aquele homem e deu para ele ele ganhou um título de honoris causas. Um homem trabalhador humilde. Sabe por quê? Porque ele se preocupou com as vidas. Ele não se preocupou com prédio. Ele não se preocupou com coisas materiais. Infelizmente, o presidente da República e essa tonta da Regina Duarte não entende nada. Aquela declaração dele foi a maior. Ele disse: olha, se todo mundo virar jacaré, eu não sou responsável. Gente, um presidente da República, ele tem que trazer esperança para o seu povo. Não ficar brincando com essas coisas. São 216 mil mortos no Brasil. Então, gente, e ele contribuiu para que não viesse um número maior de vacina, porque ele ficou brincando. Isso é uma gripinha. Eu não sou obituário, eu não sou coveiro. Eu estou com coronavírus, rindo. E durante muito tempo ele ficava naquele cercadinho lá com aquela multidão de gente, transmitindo o coronavírus para ele, para os assessores. E enquanto a torcida do Corinthians, do Flamengo, o pessoal não foi para a rua, que também acabou pegando coronavírus, ele não parou com a palhaçada. Ele não parou.
Pois é, mas agora ele cometeu crime administrativo, porque ele desfez do que a ciência comprovou. Ele é a mesma coisa que uma pessoa estiver com sarampo e eu disser assim, não toma vacina não para sarampo porque você vai virar um sapo. Se você tomar a vacina contra sarampo, você vai virar um sapo. Eu sou responsável administrativamente. Qualquer pessoa do mundo podia falar, mas não o presidente da República. Então ele cometeu crime. Já tem 56, 57, 58 pedidos de impeachment dele. Mas os capitalistas estão segurando porque eles estão se dando bem. Só que já está chegando neles. O Luciano Hang, o velho da Havan, com 58 anos, já pegou Covid, está internado. E outros que ficavam lambendo o pé de Bolsonaro já pegaram. Inclusive alguns que infelizmente, porque a vida humana não importa quem seja, infelizmente morreram. Porque não quiseram obedecer às regras. Porque Bolsonaro nunca foi de obedecer regra. Ele não obedecia a regra do Exército, foi expulso. Não obedecia a regra do Congresso e nunca aprovou nada. Ficou 27 anos lá, comendo dinheiro público, fazendo bagunça. E agora já vai para o terceiro ano de presidente, fazendo as coisas na obrigação, no empurrão. Quando não tem jeito, ele tem que fazer. E aí vem aqueles adeptos da teoria da conspiração, é que a China é o anticristo, é que o Maduro é o anticristo, é que o oxigênio está contaminado, e essas bobagens. Gente, sendo que quando o anticristo vier, ele não vai precisar de vacina para dominar ninguém. Segundo a Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse, ele vai ser adorado por todas as religiões. E vai ser adorado por todos os grupos políticos, todos os regimes. Só vai haver um grupo que não vai o adorar, que se chama Israel. E ainda assim, durante 3 anos e meio, eles vão ser enganados. Diz a Bíblia, que é metade da grande tribulação. Depois, quando ele se assentar no trono de Zeus e dizer que ele é Deus, aí eles vão rejeitá-lo. E aí começa a perseguição. Tudo que nós estamos passando, gente, são princípios de dores. Mas Jesus, ele foi bem claro. Ele disse o seguinte: se você estiver sendo perseguido na cidade, foge para o interior. Se você estiver sendo perseguido no vale, foge para os montes. Jesus não mandou você ficar parado. Jesus disse que quando chegasse esse tempo predito na Bíblia, você deveria fugir para salvar a sua vida. Então, se você sabe que há um remédio que vai garantir a vida e da sua família, e você vai na onda de político que não está nem preocupado com você, e que você fica chamando de mito ainda,
Se você está fazendo isso, você é um Zé Mané. Porque, gente, olha, eu luto pelo social, mas eu não adoro pé de político, não. Nenhum deles. Eu votei no prefeito aqui da Serra, mas já fiz vídeos aí cobrando dele. E olha que ele está trabalhando, já está vacinando pessoas, já está catando descartáveis, já está fazendo um monte de coisa. Mas eu já cobrei dele que ele visite as periferias, porque 50% dos que estão abaixo da linha de pobreza votaram nele. Então ele tem que se preocupar com os pobres, porque rico está no seu conforto, não precisa de nada. Tem pobre morrendo de fome nas periferias. Tem gente que muitos não usam máscara, porque não querem, mas tem gente que não tem condição de ter uma máscara. Muitos não usam álcool gel porque não podem, mas tem gente que não tem condição de comprar o álcool gel. Você está vendo? Então, prefeito, governador e presidente tem que se preocupar com o povo. Só que o Bolsonaro não se preocupa. E vai entrar para a história como o pior presidente que o Brasil já teve, se não for impeachmentado antes.